apresentação delas. Só um minuto, eu acho que teve alguma mensagem aqui. Bom, a Janice, ela é professora do curso de Engenharia Ambiental do Instituto Federal do Ceará, campus Juazeiro do Norte, e pesquisadora do grupo de pesquisa em Química, Microbiologia e Saneamento Ambiental do IF Ceará, campus do Juazeiro do Norte. E ela tem experiência na área de ecotoxicologia aquática e resíduos sólidos, atuando nos seguintes temas: teste de toxicidade e gestão de resíduos sólidos. Obrigado, Janise, por ter aceitado o nosso convite para o debate, e participa também a nossa colega do grupo PET Biologia, Samara Pereira Marques. Ela é técnica em administração pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paulo de Souza, e atualmente é graduando em Ciências Biológicas, modalidade licenciatura pela Universidade Federal de Berlândia. Ela também é nossa colega bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Biologia, no qual desenvolve projetos nos campos de pesquisa, ensino e extensão. E, além disso, ela também estagia no Laboratório de Ecologia Aplicada e Ecotoxicologia, o LEATOX, na área de coleta seletiva e educação ambiental. Muito obrigado, Samara, pelo aceite também. E para iniciarmos, nós queríamos que vocês comentassem um pouco o que vocês acharam do filme, alguns pontos mais marcantes, algumas que foram discutidos, né, que foram apresentados ao longo do filme, e quero que fiquem à vontade. Primeiro pode ser a Janise e logo em seguida a Samara pode apresentar os seus pontos, por favor. Estão me ouvindo direitinho? Boa noite a todos, a todas, né? Queria agradecer o convite, fico muito feliz, né? E mais uma vez participar, né, de momentos, principalmente do laboratório da professora Jamile, né? Com alunos da professora Jamile, fico muito feliz. Somos amigas, né? Da época de mestrado, doutorado, e eu fico muito feliz. E fico muito feliz a gente poder vir falar sobre esse tema, que é um tema que para mim é apaixonante, que é resíduos sólidos, né? Eu tenho dois temas apaixonantes, que é a ecotoxicologia, né? Que foi onde eu trabalhei no mestrado, doutorado, e resíduos sólidos, que foi quando eu entrei na área da docência, que comecei a trabalhar com resíduos sólidos, e para mim é apaixonante, porque é um tema que, como eu costumo dizer para meus alunos, todo mundo tem alguma coisa para falar sobre resíduos sólidos, porque ele está constantemente na nossa vida, incluindo esses tais plásticos, né? E o filme, fiquei pensando, né? O que eu posso falar de mais chocante, né? Então, são vários momentos que nos chocam, né? Principalmente para aqueles que nunca leram ou participaram ou assistiram algum documentário similar, assim. Então, vários momentos ele nos choca, né? Pelas imagens, pelo que a gente vê, né? Do que o homem é capaz de fazer. Mas eu acho que eu vou ficar com a parte que eles falam justamente sobre a questão dos incentivos e subsídios para os grandes, né? Para as grandes empresas, para as grandes corporações, porque lá na outra ponta a gente tem um pessoal muito especial, né? Que eu tenho um carinho enorme, que são justamente os catadores, né? Então, enquanto a gente tem essa grande facilidade para os grandes, né? Na outra ponta, a gente esquece e deixa totalmente invisível aquelas pessoas que têm um trabalho fundamental e essencial. Então, uma associação, muitas vezes, ela não tem nem um mínimo, né, de ajuda, de um local para montar a sua associação, ou a sua cooperativa, né? Então, ela paga aluguel, ela paga água, ela paga luz, né, daquele pouco, né, recurso que ele consegue tirar da catação, né? Então, é uma das coisas que, mais uma vez, fica provado, né, ainda mais
do que o filme trouxe, né, quando a gente está falando aí de grandes corporações, como foi mostrada nesse filme, né, mas não só essas grandes corporações, mas aquelas empresas mesmo, né, dentro dos municípios que recebem vários incentivos para se fixar dentro dos municípios, e uma atividade de extrema importância que é a catação a gente não tem, né, ainda está aí buscando, lutando, é o catador batendo de porta em porta para conseguir material, é o catador batendo nas prefeituras para conseguir algum incentivo, para conseguir fazer um trabalho que só a gestão, né, pública não consegue fazer sozinho, né? Que a gente precisa desse pessoal, a gente precisa da ajuda de todos, né? Daquela velha palavra-chave que é a responsabilidade compartilhada, né? Então a gente precisa de todo mundo. Então uma das coisas que eu quero começar, né, e que dizer que me chamou a atenção é nisso, né, desse incentivo, né, de subsídios e facilidades para as grandes corporações, e na outra ponta a gente não tem praticamente nada. Não vou dizer que não tem nada, porque a gente tem, né? Vários eventos, congressos que a gente tem a presença de associações de catadores, você vê o disparate, quanto uma associação tem tudo, todos os equipamentos necessários para fazer a catação direitinho, a separação, né? Aparece uma outra associação dizendo que não tem nada, que não consegue nem a gasolina para colocar no caminhão, né? Então você vê os disparates que é dentro das próprias associações de um mesmo município, né? Então eu queria, para começar, né, para a gente pensar e relembrar, já começar falando e relembrando desse grupo, né, que são os catadores. Mas muitos, né, muitos momentos chocantes que a gente tem nesse filme, com certeza. E o que eu quero, né, só para já passar a palavra para a Samara, é que a gente não esqueça, né, eu assisti esse filme com meus alunos, e aí eles falam, chocante, o que é isso? Mas que não esqueça, né, porque às vezes a gente costuma se chocar com uma determinada coisa, e depois no dia a dia a gente acaba esquecendo, né, então que a gente relembre todo dia, né, esse impacto que é esse filme, para que a gente consiga, né, através das discussões que a gente vai fazer aqui e do que a gente mesmo consegue aprender assistindo um filme desse, que a gente começa a levar para as nossas vidas, né? Essa diferença do impacto que é assistir um filme desse nível. E é isso, para começar. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito pelo convite, principalmente para a professora Janice. Como eu comentei com ela, eu conheci ela já faz um tempinho, através de uma palestra que ela deu para a gente também sobre resíduos sólidos. Naquela época eu ainda nem tinha começado a trabalhar sobre resíduos sólidos. Como o João apresentou para vocês, o meu projeto que eu faço na faculdade, né, é um projeto de pesquisa em condomínios de Uberlândia. E aí é onde que eu comecei com a coleta seletiva. E muitos pontos, né, igual a professora Janice falou, muitos pontos que são chocantes durante o filme todo. E é aquele filme que incomoda, né? A gente fica incomodado o tempo todo. Não tem nenhuma informação ali que deixa a gente mais tranquilo. É algo que incomoda porque, apesar de vários pontos que eles trouxeram estarem longe da gente, né, em países distantes, a situação não está chegando perto da gente. É uma coisa, igual também a professora Janice falou, que acontece todos os dias. O nosso plástico tá com a gente todos os dias. Eu, por exemplo, estou usando foninho. É plástico. Então, é uma coisa presente com a gente. E também, para começar, eu acho que é uma coisa que eu comecei a pensar mais depois que eu me envolvi realmente com ciência e com a pesquisa, que foi sobre a questão de que a gente só escuta realmente sobre o assunto quando ele já está numa situação maior. E nesse ponto da coleta seletiva, a gente só escuta mais, vê mais na televisão, ou no rádio, ou no jornal, quando já virou poluição. É a mesma coisa, igual às vezes eu comento, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, igual da Covid-19. A gente só passou a escutar mais sobre ciência, sobre vacina, sobre a importância de entender os nossos atos, quando a situação ficou ruim para o nosso lado. Caso contrário, não aparece na televisão. A gente não sabe como funciona a vacina, não sabe como que acontece ali na natureza, e é a mesma coisa com resíduos sólidos. Resíduos sólidos está no nosso dia a dia o tempo todo em tudo. Mas só se torna uma coisa grandiosa que começa a chegar na notícia, que começa a chegar em televisão, quando aquilo dali está apertando para os grandes também. Né? Porque se não for para eles, também fica meio por baixo dos panos. E enquanto eu estava assistindo, eu também lembrei de um outro documentário que eu já assisti, talvez vocês já tenham até visto, que é o Oceano de Plástico.
que são imagens que também chocam, que aí falam sobre a ilha, né, que são quilômetros de plástico no oceano, e é isso que vai acontecer. Então, eu acho que o ponto que eu gostaria de começar é esse, de como que a educação ambiental é deixada para o lado. Igual o exemplo que eu dei, né, que a gente trabalha com o condomínio, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu tinha comigo, né, antes de entrar na faculdade, que as pessoas que têm uma graduação, um mestrado, um doutorado, sabem tudo sobre resíduo sólido, sabem tudo sobre esse tema, porque é um tema que a gente acha que tá ali, né? E, nossa, mas esse povo que sabe tanta coisa, que estuda tanto, não vai saber sobre isso? E não, não sabe. Não sabe. Tudo que eu tô aprendendo e tudo que eu posso trazer um pouquinho para vocês foi a partir do momento que eu comecei a pesquisar sobre. Isso não vem de bandeja pra gente. Então, é igual às vezes eu comento. A gente tem a ideia de que o pessoal na faculdade sabe de tudo, né? Igual eu acabei de falar. E a gente que tem essa visão, imagina as pessoas que estão ainda mais distantes dessa informação. Igual a Janice comentou sobre as associações de catadores, a minha cidade mesmo é em Franca, São Paulo. Eu não sei falar para vocês uma associação daqui da minha cidade. Eu sei falar de Uberlândia, porque eu pesquiso lá, mas aqui da minha cidade eu não sei. A gente não sabe como que acontece a coleta seletiva aqui. O meu condomínio tem um local ali adequado para a gente colocar sobre, mas vai tudo misturado, vai tudo junto. E aí tem que vir uma pessoa específica para fazer a separação. Mas ali ela tem que abrir sacolinha por sacolinha, ficar olhando, ver como que funciona, ver como que está acontecendo ali, qual o material que está ali dentro daquela sacola para ela fazer a separação. E tem condomínio aqui, por exemplo, condomínio que a minha mãe mora, que nem coleta seletiva tem mais. Já não poderia estar sendo comentado sobre, estar conversando sobre? A gente precisa chegar na situação igual, por exemplo, que foi outro ponto que, assim, eu fiquei muito chocada, eu não esperava, que, se eu não me engano, é uma ilha que tem ali perto da Índia, ou uma região, de que a expectativa de vida deles é de 15 a 20 anos. A gente vai esperar chegar nesse mesmo ponto para a gente começar a colocar a coleta seletiva, esses pontos, porque igual a minha orientadora fala muito, e no começo eu achava estranho, porque eu não entendia, que ela fala, a reciclagem não é a solução dos nossos problemas. Ela é a última etapa. Antes tem muita coisa. E eu ficava tipo, gente, não, lógico que é a solução, né? Tem que fazer reciclagem. E depois que eu comecei a estudar mais, não, a reciclagem não é a solução dos nossos problemas. Ela é realmente a última etapa, é aquilo ali quando não tem como mesmo. Você tem um material na tua casa que é reciclável? Coloca para reciclagem. Mas mesmo assim não é sinônimo de que ele vai ser reciclado. Então, para começo, seria isso. Você falou... Pode falar. Eu ia só pegar esse ponto, né, que a Samara falou do nível de conhecimento das pessoas, né, que a gente tem. Às vezes a gente critica, né, qualquer bobagemzinha, porque acho que todo mundo tem que conhecer, né, o mínimo. E aí, só para dar um exemplo, para a gente entender o nível, né, de conhecimento que é tão gritante, né, dentro da nossa população de modo geral, nada a ver com resíduo, mas eu estava num supermercado, que tem aqueles cafés dentro do supermercado, sabe? E aí um senhorzinho chegou e pediu um cafezinho. Aí a mulher serviu o cafezinho, ele pagou, ela serviu o cafezinho, e ela disse, você quer açúcar? Tem aqui. Aí ele olhou para ela e disse, mas eu vou ter que pagar, né, para botar o açúcar no café. Então, olha o que eu percebi, né? Um senhor que acha que precisa pagar pelo açúcar para colocar no café dele. Então, a gente precisa estar sempre com a cabeça aberta, principalmente para quem está pensando em trabalhar com educação, né? A gente fala tanto de educação ambiental, mas a gente tem que lembrar que tem pessoas ali que têm esse nível de conhecimento, que acha que compra um café e tem que pagar para colocar o açúcar no café. Então, não, a gente precisa realmente sentar, pensar como é que a gente vai falar para essas pessoas, né? Dou outro exemplo, eu estava dando aula numa especialização. Como era uma especialização interdisciplinar, era aula de resíduos sólidos, mas tinha gente da administração de todas as áreas. E eu aqui falando resíduos sólidos, no primeiro dia de aula de resíduos sólidos, aí teve uma hora que alguém levantou a mão e disse, professora, eu não estou conseguindo entender o que é mesmo resíduo sólido. Né? Então, às vezes a gente fala e acha que todo mundo está entendendo e não está entendendo. Aí eu olhei e disse, peraí, calma, né? Estou numa especialização, né, com pessoas formadas, mas tem pessoas que nunca tiveram disciplina de ecologia, né, ou tiveram lá na escola, na época que nem se falava tanto nisso. Então, fui explicar, dizer, o resíduo sólido é aquele lixo,
lixeira que tem aqui, o material que está aqui dentro é o resíduo sólido, né? E aí você vai explicando. Então, a gente precisa estar muito atento, né, para o nível de conhecimento que nem todo mundo entende, todo mundo fica... O que é que todo mundo fica feliz? Quando o caminhão do lixo passa e leva o lixo. Aí está todo mundo feliz. Mas poucas são as pessoas que se preocupam para onde vai aquele lixo, né? Ou aquele resíduo, para a gente falar da forma mais técnica. Poucas pessoas se preocupam, né? Então, fica feliz. Quem é que não fica chateado quando o caminhão do lixo passa na rua? Ai, o caminhão do lixo não passou hoje. Meu Deus do céu, fica abaixo do desespero. Mas muitos não sabem. Então, a gente precisa ter esse entendimento que as pessoas não entendem. Parece que está muito claro para a gente que se eu jogar o lixo aqui no terreno baldio lá da minha casa, aquele lixo ali, aquele material vai voltar para minha casa em forma de doença, mas para muitas pessoas isso não é claro, né? Então, a gente precisa realmente ter um pouco de sensibilidade para trabalhar, principalmente aí nessa área da educação ambiental, certo? Era isso que eu ia falar. Pode falar, Ju, por favor. Não se preocupa. E a Samara comentou de um filme que chama O Oceano de Plástico, e eu assisti ele ontem. Gente, muito impactante, muito. É cada cena que você fica assim, não é possível. Porque os dois em conjuntos, tanto o filme, O Oceano de Plástico, quanto a história do plástico, né, fica bem claro que todo o trajeto, todo o percurso que o plástico, que esse resíduo percorre, desde a sua produção até o seu descarte, que muitas vezes não ocorre de maneira correta e vai parar nos mares, vai parar de forma descontrolada, não é reciclado. E, e nós vemos também o quanto o plástico está presente hoje em dia. Assim, é tudo ao nosso redor, né? O que não era, o que não acontecia há poucos anos atrás, né? O quanto essa produção foi intensificada e também o quanto a poluição por plástico também foi intensificada. Eles fazem eu não sei agora exato qual a porcentagem, mas me parece que a poluição por plástico nos últimos 10 anos ou 5 anos foi maior do que a poluição nos últimos 50 anos. Alguma coisa parecida. E, e também retratam o quanto é importante ações individuais, né? Nós temos consciência de que o que nós fazemos aqui pode parecer em escala pequena, mas terá um resultado, um efeito bom, né? Pode evitar um prejuízo maior a longo prazo, né? E desde evitar, por exemplo, plásticos de uso único. Eu acho que isso fica muito claro. Aqueles plásticos aqueles sachês, por exemplo, nossa, como nós já vimos, eu já vi mesmo na internet, mexerica cascada, embalada num plástico, né, um pratinho de isopor com um plástico filme em cima, né? Então, isso fica muito Outra coisa claro. para falar sobre isso. Se você Outra, quiser comentar, outra pode, ideia pode para a ficar à gente. vontade. Essa é outra ideia, João, só te atrapalhando, sobre essa história das frutas descascadas, né? Que a gente critica muito, eu sou uma delas que sempre critiquei muito também quando a gente vê. Claro que, né, cada um é cada um, a gente precisa ver, né, o que é que se trata ali, a quantidade que está dessas frutas descascadas, mas sabe o que me abriu o olho? Dessas redes sociais, eu vi uma menina, né, com deficiência física, e aí ela justamente estava falando sobre isso, né, dessa nossa mania, né, que a gente não tem deficiência, então a gente sabe chegar ali, descascar uma fruta, cortar uma fruta, e a gente reclamar e criticar, mas tem pessoas que não sabem, ou nem não sabem, não conseguem, porque não tem uma mão ou um braço, e elas comprarem essas frutas descascadas, né, facilitem muito a vida delas, principalmente se elas moram sozinhas. Então, foi uma outra coisa que, isso eu aprendi agora há pouco, tá, gente? Foi uma outra coisa que me abriu o olho. Lógico que a gente critica,
E aí, que eu falei, a gente precisa ter muito, muito esse cuidado, né, da quantidade de frutas que vai estar naquele supermercado. Será que tanta gente vai consumir aquela fruta que está descascada? Mas a gente lembrar que tem público, né, e não é o público eu que tenho condições de ir ali e abrir uma mexerica, que aqui a gente chama de tangerina, né, aqui no Ceará, certo? Mas aquelas pessoas que realmente precisam. Então, é uma outra coisa que eu tenho falado também em sala de aula, para a gente que às vezes, né, as redes sociais também traz esse conhecimento, né, da gente perceber, ver o mundo com a visão do outro, né, e dessas pessoas que não têm condições de descascar uma fruta, elas precisam comprar. E aí eu falei, né, claro, cada um é cada um, a gente precisa analisar o que é que realmente está lá descascado, a quantidade de material que está, o isopor, o plástico envolvendo aquela fruta está descascada, mas que a gente também é uma coisa que a gente pode pensar, e ver como poderia ser resolvido isso, certo? É verdade, eu não tinha pensado por esse Ó, lado. não, quando ela falou isso, gente, eu fiquei igual assistindo filme, chocada, assim, Jesus, a gente simplesmente abre a boca e vai falando, né, e não olha com a visão do outro. A Samara tá falando que nesse caso poderia ter 10% em embalagem descascada e 90% não. Pois é, mas é justamente precisa ter essa visão do supermercado, né, de qual é a clientela dele. Será que ele está descascando o suficiente para a clientela ou está sobrando, né? Mas a gente precisa ter essa visão. Era isso também que eu quis te atrapalhar. Pode continuar, João. A Samara também fez uma pergunta aqui no chat. Vocês poderiam comentar sobre a situação da reciclagem real do plástico no Brasil? Eu trouxe uns dados, Samara. Deixa eu te dizer aqui os dados que eu peguei. Ó, 8,9 bilhões. Tá aberto o microfone? Tá, né? 8,9 bilhões de. Gente, eu falo muito. Se deixar, então, me corta. Samara Marques, abre teu microfone e me fala, porque se não se deixar só, eu fico falando aqui, viu? 8,9 bilhões de toneladas de plásticos são produzidos desde 1950. 2,6 bilhões ainda estão em uso, o que dá 29%, e 6,3 bilhões são descartados, né, o que dá 71%. Desses 6,3 bilhões, 4,9 bilhões estão nos aterros ou no meio ambiente, 600 milhões foram reciclados, e 800 milhões foram incinerados, né? E a previsão para a projeção para 2030 é uma produção de 550 milhões de toneladas de plásticos produzidos, né? E a reciclagem é aquela que a gente sabe que no Brasil a gente recicla muito pouco do que a gente gera, até em termos de resíduos sólidos mesmo, né? Então a gente está aí sendo o quarto país na geração de resíduo, e a gente recicla muito pouco. O que a gente ainda gera bastante são as latinhas de alumínio, né? Porque ela tem um valor mais alto. Mas o plástico, que é centavos, né? E fora toda a outra complexidade, né? A mistura de resinas, os diferentes tipos de plástico, a gente recicla muito pouco. Muito pouco Isso. Então, tu falaste, são 600 milhões reciclado em quanto que é o total? Bilhão de bilhões? 8,9 bilhões desde 1950, que já foi produzido, né? Aí ele faz em cima desse total, né? De 2,6 bilhões a gente ainda está em uso e 6,3 bilhões são os descartados. E aí uma parte menor é o reciclado, outra incinerada, e a maior parte está nos aterros e na natureza, no meio ambiente. Mas o reciclado, acho que tu falaste em milhões, né? Era 600 milhões? Reciclado, 600 milhões. Quer dizer, isso é menos de 1% daquilo que foi gerado, né? Isso, muito, muito pouco, é muito pouco. Nossa. Porque aí entra essa outra pergunta aqui, né? Que é a questão fala aqui das empresas, dos produtos plásticos responsabilizados. E aí uma coisa que eu quero falar, não sei se é a opinião de vocês, mas normalmente tende, como o próprio filme coloca, de colocar a culpa no consumidor, né? Então, coloca o consumidor como grande vilão. Depois do filme que eu passei para os meus alunos, a gente debatendo, aí um aluno escreveu no chat, o consumismo é o grande vilão. Assim, calma lá, né? Mais uma vez, vamos com calma, né? Não, o consumidor, né? Nós somos cidadãos, para começo de história, né? Então, a gente precisa começar a tirar esse negócio consumidor, a gente não vive só para comprar e consumir, né? Mas a gente tem o que no filme ele fala de responsabilidade estendida, é a nossa responsabilidade compartilhada,
né, que a gente tem na nossa política nacional de resíduos sólidos, né? A gente trazer, colocar em prática essa responsabilidade, que vai desde do carinha lá que inventou o produto, que produziu, até o consumidor final. Né? Então, cada um dentro do seu quadradinho, sabendo qual é a sua responsabilidade. Né? Aí entra, claro que eu acredito muito no trabalho de formiguinha, sabe? Que algumas pessoas criticam, mas eu acredito no trabalho de formiguinha. Acho, sim, que esse trabalho de formiguinha, né, ele reverbera de um modo diferente. Porque não dá para a gente só esperar a gestão, o poder público, as grandes corporações mudarem os seus processos produtivos. Não dá. A gente precisa realmente pensar nesses hábitos, não só de consumo, mas de tudo, né? Do que a gente se alimenta, de como a gente como a gente trata o outro, né? Nesse mundo que está tão tumultuado. Então, eu acredito nesse trabalho de formiguinha e a gente tem, sim, né, que buscar e insistir nessa responsabilidade compartilhada, que aqui para a gente acaba na logística reversa. Só que para a gente ter a logística reversa, a gente precisa dos acordos setoriais, então a gente fica sempre amarrado ali, principalmente um pouco da esfera que foge da gente como cidadão. Né? Então, é buscar, né? Cobrar sempre que possível, sempre que estiver diante de uma audiência pública, diante de um político, de um gestor, a gente cobrar para que essas ações sejam colocadas em práticas. Certo? Vou me calar um pouquinho. Fala, Samara. Sobre a pergunta da Samara, é até engraçado falar isso, né? A pergunta da Samara falando. Mas sobre a pergunta da Samara, eu pensei em 3 coisas diferentes para falar aqui. A primeira seria nesse sentido, igual a Janice falou, do trabalho de formiguinha, porque quando nós trabalhamos com outras pessoas, igual um exemplo que ficou muito marcante para mim. No começo do nosso projeto, a gente fez em etapa. Então, na primeira etapa, estava voltado para resíduos sólidos recicláveis. Então, seria, né, o plástico, o papel, /papelão, o metal e o vidro. E a gente recebia muita roupa. O pessoal mandava muita roupa. Mesmo a gente falando que a roupa ainda não era para aquela etapa. E mesmo assim, eles continuaram por umas 4, 5 semanas. E aí, a minha orientadora começou a tirar foto e mandar no grupo. Gente, ainda não está no tempo da roupa. Mais para frente, vocês vão poder colocar. E começou, até que um belo dia o menino encontrou ela no elevador e falou assim, o meu pai que colocou aquelas roupas lá. Ainda entregou quem tinha sido, a gente até descobriu quem que era. Mas foi, através dessas fotos, através de insistir, através de apontar, olha, a roupa ela é diferente desse processo que a gente está realizando, a roupa ela vai ser tratada de uma forma diferente, a gente vai levar ela para um processo diferente. Então, é através de insistir e de ser esse trabalho aos poucos. Não, a gente precisa compreender a total, tudo, né? Porque falar sobre o plástico, sobre coleta seletiva, são coisas muito complexas. Então, muitas vezes a gente não consegue nem entender o processo da reciclagem, o processo da coleta seletiva. Eu não sabia o que era coleta seletiva baseada na nossa política nacional de resíduos sólidos, eu não fazia ideia. E depois que eu fui descobrir que a coleta seletiva começa dentro da minha casa a partir do momento que eu vou separar os meus resíduos sólidos. Então, começar a entender isso e insistir. Porque se a gente deixar, tipo, nossa, mandou a roupa, tá, vai, vamos resolver isso agora. E não avisar para eles, não reforçar aquilo que a gente já tinha passado, iria ficar dessa forma. E aí, através disso, que também chega, foi a outra coisa que eu tinha pensado, uma amiga minha iria dar uma oficina voltada para sustentabilidade e de coleta seletiva. E ela falou assim, Samara, você tem algum conselho para mim? O que eu passo para eles nessa oficina? Falei, olha, vai parecer que eu tô brincando com você. Mas é o básico, é você entender o seu consumo. A partir do momento que você entende seu consumo e você entende que você compra, igual a Janice falou, de você chegar, por exemplo, no restaurante que você sempre compra, você tá ali todos os dias, e você vai levar uma Marmitex de isopor para sua casa. De chegar para aquela pessoa ali, que talvez seja grande, e falar, nossa, eu gosto bastante daqui, mas você não acha que tá com muito isopor? Você não acha que talvez teria uma outra possibilidade? Porque igual um dia eu já comprei, vou até falar o nome da marca, né? Não tô recebendo, mas tudo bem. Do Burger King. Ele veio tudo em papel, tudo. Aí me chega, tinha um copo enorme em plástico. Eu fiquei assim, tudo bem que pelo menos era só uma coisa, mas mesmo assim veio o plástico. Então, de também ir em cima e de cobrar. Tipo, nossa, ó, aqui tá com muito plástico, tá com muito plástico, tá com muito plástico. Porque às vezes infelizmente, grande empresa,
o que dói para eles é o dinheiro. E quando eles percebem que eles estão perdendo o consumidor, que eles estão perdendo aquele cidadão que comprava deles tanto, e tá doendo ali, é que é onde eles começam, nossa, eu tenho que mudar. Porque foi igual eles colocaram no próprio documentário, a mesma marca faz um produto, faz uma embalagem com um produto que pode ser reciclável e faz um sachê que não é reciclável de jeito nenhum. Aquilo dali é claro, ele quer vender, sabe? Ele quer o dinheiro para ele. O que vai acontecer dali para frente, ele não tá nem aí. Sendo que nós temos leis que colocam igual a responsabilidade compartilhada, que coloca que a empresa também tem que ser responsabilizada por aquilo que ela está gerando, por aqueles resíduos que vêm dela. Mas ele não vai se responsabilizar. Muitas vezes não se responsabiliza. E é igual uma coisa que me chamou muita atenção também no documentário, foi na hora que eles colocaram 3 grandes empresas levando o produto para a população, e aí chega uma pessoa com um saco, né, um saco de papel, de pano, com as frutinhas dentro, e aí, né, o representante da grande empresa vem e toma o saco dele e entrega alguma coisa de plástico. Então, também é isso, isso é tirado. É muito comum, a gente vai comprar, eu, por exemplo, faz pouco tempo que eu comecei, mas de ir em locais que eu tenho a possibilidade de escolher alguma coisa que não sei se é a palavra certa, mas mais sustentável, talvez alguma fruta orgânica, talvez daquela feira que é ali perto de casa, e modificar no sentido do como que eu vou comprar aquilo, em vez igual eu faço, e eu achei até estranho a primeira vez, mas é real. Eu levei a minha sacola, que é reutilizada, né? Reutilizada que eu falo, esqueci o nome, mas aquelas sacolas que a gente sempre vê no supermercado também. E aí eu falei assim, não precisa colocar na sacola de plástico, não, porque eu trouxe a minha. E aí a moça ficou parada olhando pra mim, pro moço falou assim, ela tem a dela. E porque, tipo assim, mas era que eu deli dela se sentir incomodada. Isso, é Cobain. Sentir incomodada, assim, tipo, pra que ela tá com isso? Por que ela não pega a sacola que tá aqui do lado? Que é onde acontece alguma coisa diferente, que é onde que eles percebem, nossa, talvez não precise. E talvez mais lá na frente acontece o banimento desse resíduo que tá certo que a gente reutiliza para colocar, aí realmente é lixo, que não tem como reciclar para colocar lixo, mas querendo ou não vai parar na natureza. E é um ciclo sem fim. Mas das empresas, realmente, eu acho que alguma coisa partindo da gente seria essa cobrança. E seria demonstrar que está incomodado e ficar ali no pé. Igual a Janice falou, se tiver a possibilidade de conhecer alguma pessoa relacionada à política da sua cidade, também ir ali. Porque quando eles estão prometendo coisas pra gente, é maravilhoso. Eles prometem tudo que a gente quer escutar. Mas depois eles desaparecem e fingem que nunca nem falaram sobre. Então, esse é outro ponto que eu estava pensando, porque realmente esse negócio da empresa grande tomar o saquinho de um cidadão, nossa, me incomodou demais. E realmente o que acontece, né? Querendo ou não, muitas vezes a praticidade ganha. E nos filmes eu consegui visualizar também por quanto tempo este material permanece na natureza, né? Assim, muitas vezes nós nem estaremos aqui mais, mas aquele resíduo, aquele plástico que nós usamos uma vez, ainda estará na natureza, ainda estará poluindo o meio ambiente, ou estará nos peixes, né? Que nós mesmos também nos alimentamos. E nós estamos comentando aqui dessas ações individuais, dessa sensibilidade que vocês têm, que nós estamos discutindo aqui, ao usar esse material, né? Mas como a Janine mesmo disse, algumas pessoas, às vezes por falta de não teve oportunidade, como nós estamos tendo, de discutir esse tema, né? De aprender com algumas pessoas que já estão trabalhando, estudando sobre o assunto, não entendem que essas ações individuais também podem ter um benefício, né, a longo prazo, que cada um contribuindo, dando o seu pouco, pode gerar benefícios. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acreditam que pode ser feito para que essas pessoas compreendam que sim, cada um fazendo um pouquinho pode ser bom para a gente. O Daniel tá com a mãozinha levantada. Quer falar, Daniel, primeiro?
Não, eu ia só mesmo fazer um comentário. Com essa questão mesmo, estava pensando a questão das embalagens, porque eles desenvolvem embalagens, né? Algumas têm o propósito de conservar o produto, outras, no entanto, né, elas recebem muito tratamento, diferentes tipos de plástico, apenas por design, apenas mesmo para vender, chamar a atenção do consumidor, né, para que ele compre o produto. Aí eu penso nessa questão de conscientização mesmo, educação ambiental da gente, né, como pessoas que irão consumir, né, nesse momento de consumo, da gente ter esse poder de decisão e com isso chamar a atenção da empresa para ela reformular a ideia dessa embalagem, né? Porque, olha, o público não está aceitando bem, por exemplo, né, essas embalagens com diferentes tipos de plásticos, diferentes processos que muitas vezes não dá para ser reciclado, né, essa embalagem. Então, a gente poder reformular e mudar a ideia dessa embalagem para algo que possa, pelo menos depois, ser reciclado, né? Então, eu penso nesse sentido mesmo de educação ambiental, conscientização, né? Esse processo, claro que não é do dia para a noite, é um processo lento, né? Mas é justamente essa questão, esse era o meu comentário. Fala, Samara. Carbone está com a mãozinha levantada. Então, eu acho que, assim, essa coisa da embalagem também me incomoda demais, sabe? Eu fico, assim, aqui em casa, né, tentando pensar em formas mirabolantes de diminuir as embalagens, né? Mas não adianta, por mais que eu tento, assim, sempre tem aquele, sabe, aquele sachê ou aquela coisa ali que não tem jeito. E é muito mais do que né? O que me incomoda bastante. Eu fico pensando assim, qual é a lógica da gente embalar uma coisa que tem uma durabilidade? Porque os produtos vêm com um prazo de validade, né? Então, qual é a lógica da gente usar uma embalagem que dura 100 vezes mais do que aquele tempo de validade daquele produto, sabe? Então, acho que o que a gente precisa é uma lei, precisa de coragem para adotar uma lei que relacione a embalagem, o tempo da durabilidade dessa embalagem tem que estar associado ao tempo de duração da validade do produto que está dentro. E não é assim da noite para o dia, a gente faz que nem estão fazendo aí com os carros a combustão, né? Por exemplo, na Inglaterra. Então, em 2040, nós vamos parar, não pode mais comprar carro a combustão. Então, em 2030, sei lá, 2040, não pode mais vender embalagem que dura 100 anos, né? Então, assim, tu vai comprar um produto, a validade do produto é 2 anos, então, sei lá, pode durar 5 vezes o tempo de validade do produto, a embalagem, no máximo. E aí as empresas vão ter esse tempo para se adaptar, para encontrar soluções, sabe? Não sei, eu acho que essa incoerência assim, é uma coisa que assim, me deixa... É ótimo que tenha produtos plásticos duradouros, né? É muito necessário para algumas coisas, sei lá, para produtos aí, coisas de médicas, eles falam no filme, né? Então tem que durar muito tempo, mas tem compra um produto no mercado, às vezes é uma coisa perecível, né? Um alimento que vem, a bergamota, por exemplo, né? A gente chama no sul de bergamota, né? Se chama tangerina, mexerica e bergamota. Então, que dura, né? Vai durar quantos dias? 5 dias isso dura? Né? E o plástico dura 100 anos? É uma incoerência, assim, que é muito absurda, né? Tem mais alguém para comentar ou posso falar alguma coisa? Vamos lá, deixa eu ver por onde eu começo. A educação ambiental. Não, vou começar por esse último aí, que já está na cabeça aí. Depois você me volta o que falar da educação ambiental. As embalagens, né? Realmente primeiro, a gente não pode botar o plástico também como um grande vilão. O plástico chegou, ele é super importante, né? Foi super importante para o nosso desenvolvimento, né? As tecnologias, como foi falado, em todo canto a gente vê plástico. A gente não pode colocar o plástico como um grande vilão e dizer, não quero mais plástico nunca mais na vida. Eu não sei que documentário, por exemplo, meu marido assistiu um tempo atrás, que ele chegou louco, olhando dentro do quarto, eu trabalhando, ele, tá vendo que isso aqui é plástico, vamos acabar, vamos tirar todos os plásticos de casa, e eu assim, foi que houve. E ele tinha visto um documentário sobre os plásticos, né? Eu acredito que algum mostrando os plásticos nos oceanos, e não é por aí, né? Não, a gente não vai conseguir deixar de consumir esses plásticos, e a gente tem plásticos super importantes aí necessários para atender todas as nossas demandas.
o ponto crucial é justamente essas embalagens, que é desesperador quando você tem esse pouco de conhecimento e você quer diminuir isso na sua casa e você não consegue, né? Justamente porque a gente não tem opção no mercado, né? A gente chega numa prateleira do supermercado e é tudo plástico. Ou plástico, ou o material, né, dos pacotes de biscoito, dos molhos, né, de tomate, que não são recicláveis, né? E aí você começa a entrar em desespero e muitas vezes eu mesmo preciso parar e dizer, nisso, calma, né? Porque, né, o meio ambiente está vendo que você está tentando, mas você também precisa se alimentar, né? Você tem uma menina de 7 anos em casa que gosta de biscoito, infelizmente, e eu preciso levar esse biscoito para ela. Mas seria muito bom se a gente tivesse essas leis, né, que fizesse valer, mas eu, particularmente, acho muito difícil a gente ter leis nesse tipo. É só a gente lembrar que a gente tem a política nacional, que era lá de 2010, e disse que em 4 anos era para a gente acabar com os lixões, e nós estamos em 2021. A cidade que eu moro aqui no interior do Ceará, a gente tem lixão. Na verdade, a gente está transformando esse ano, né, a gestão nova está transformando o nosso lixão em aterro controlado ainda, né? E toda a região aqui, né, é lixão. Então, mesmo que a gente tenha as leis, né, elas vão se protelando, vão criando novas leis, porque eles não conseguem chegar naquelas metas. E aí você está falando de uma lei dentro de municípios, de estados, onde você tem um Ministério Público fortemente em cima, né, em muitos desses municípios. Você imagina colocar uma lei para as grandes corporações, né? Então, o que a gente precisa fora isso, é justamente causar esse impacto, fazer essas discussões, trabalhar a educação ambiental, trabalhar em casa, né? Começando dentro de casa essa educação ambiental, tentar conscientizar, mostrar para essas pessoas o quão danosos são esses resíduos, seja ele plástico, seja ele metal, seja qualquer um deles, né? Um problema que a gente tem aqui, por exemplo, aqui na região onde eu moro, é o vidro. A gente não tem a coleta seletiva do vidro. Na verdade, a gente não tem nem coleta seletiva porta a porta. Para vocês verem o disparate que é dentro do Brasil em relação à coleta seletiva. A gente tem associações de catadores, mas a gente tem o município, né, que aí teria que ser o município proporcionando essa coleta porta a porta, eles não nos dá aqui. Então, eu separo o material em casa, eu levo na associação, ou entrego para um catador autônomo que está passando na minha rua. Mas o município não oferece coleta seletiva porta a porta. E fora isso, a gente precisa trabalhar, justamente mostrar para essas pessoas o quanto impactante isso é. Tanto em termos de meio ambiente, mas em termos de saúde pública. E a Samara estava dando uns exemplos. Nossa, se eu for dar meus exemplos aqui, eu fico aqui a noite todo dia dando exemplos. Vou dar só vou dar 2. Né, para a gente ver voltar lá para o nível de conhecimento da pessoa, o quanto ela não entende que aquele lixo ali vai fazer mal para ela, e vou dar outro de pressionar um político. Eu estava passando na rua de carro, estava bem devagar, com a ruazinha estreita, uma pessoa saiu da casa dela com uma fralda descartável, ela atravessou a rua e ela jogou essa fralda descartável em frente ao terreno baldio da casa dela. Então, olha o nível de consciência, de conhecimento dessa pessoa. Ela tem um terreno baldio que ela sai de casa e joga o lixo na frente da casa dela. Entendeu? Então, olha como é, né? É muito louco a gente pensar como é que ela não entende que aquela fralda vai atrair barata, mosca, e essa mosca vai entrar na casa dela, vai pousar na comida dela, né? Enfim. E o outro, que eu vou dar um exemplo de como a gente pode pressionar, né? Uma das formas que a gente pode pressionar, era outubro do ano passado, tá? Essa pandemia quebrou o raciocínio da gente, mas ano passado, estava o ano todo aqui, minha mãe mora numa praia perto de Fortaleza, eu moro de Fortaleza, eu estou a quase 600 quilômetros de Fortaleza, e a gente já estava o ano todinho, e ela sozinha, né, porque meu pai já faleceu, e aí quando foi em outubro eu disse, eu quero ver minha mãe. Né? Eu vou ver minha mãe, eu sei dos problemas, a gente está só em casa, quero cuidar todo, vamos ver minha mãe. E aí era véspera de eleição, né? Foi ano passado, né? Falei, pronto, véspera de eleição. E aí eu estava lá, trabalhando na sala, e escutei um burburinho no portão. Aí eu vi que era um dos candidatos a prefeito desse municípiozinho, né? Praiano. Aí eu disse, eu vou lá. Aí cheguei, estava ele, a vice, os assessores, aquele povo todo aglomerando, minha mãe lá, e só a felicidade, né? Que, dona Joana, tá a coisa mais linda, né? E cadê nossas viagens, não sei o quê, porque eles tinham um grupo de discussão. Aí eu disse assim,
Eu queria fazer uma pergunta. Eu não voto aqui, não, né? Mas eu posso influenciar o voto da minha mãe. E aí eu queria te fazer umas perguntas. Aí você pode fazer. Eu queria saber quais os projetos de vocês para os resíduos sólidos do município. Porque a praia está imunda há muito tempo que essa praia está muito suja, a cidade está muito suja, não tem coleta, a gente passa na rua do mercado, é muita sujeira. A praia, derrubaram as barracas na praia para fazer um calçadão e os restos de material de construção civil está todo na praia há anos. Eu queria saber o projeto. Gente, esse rapaz gaguejou para lá, gaguejou para cá, e não tinha projeto. E aí começou a falar, você sabe, começou a falar da gestão do Estado, né? Que a gente depois posso comentar um pouquinho da gestão do Estado aqui. Você sabe que a gente vai fazer as centrais municipais de resíduos, consórcio, e eu disse, não, eu sei. E eu sei que nada dele me dizer o projeto. Aí a vice, que esse comigo era a vice, disse assim, a gente vai trabalhar educação ambiental. Bem, né? Aí eu disse assim, tá bom. E como é que vai ser esse trabalho da educação ambiental? Ela, nas escolas. Aquele clássico, né? Aí eu disse, não, mas eu acho que a educação ambiental nas escolas não vai resolver o problema do município, né? Vocês precisam aprofundar mais. Menino, quando eu vi o candidato Ratarral na esquina, com a tropa toda, né? Foi-se embora este homem. Quando foi agora, em janeiro, nas férias, estava lá de novo, tinha ido a Fortaleza, quando eu cheguei em Fortaleza, minha filha, aí ele ganhou, o tal prefeito ganhou, né? O tal candidato ganhou a prefeitura. O Belinho, que é o apelido, veio aqui, chegou aqui, cadê a doutora do lixo? Quero falar com ela, quero saber o que é que ela está achando do município. Lógico que não foi a minha fala, mas a minha fala com certeza fez pensar que pelo menos naquele domicílio que ele visitou, tinha alguém que estava preocupado com os projetos dele, não só de apertar a mão e dar sorrisinhos, né? E aí, só para resumir, a cidade estava outra. Coleta 2 vezes ao dia. Então, não tinha mais lixo. A rua do mercado, que tem uma calçada em frente, que é só o muro de uma escola, que ninguém nem passava porque era só de lixo, não tem mais, você consegue passar na calçada. A praia, que tinha o resto de material de construção civil, há anos, totalmente retirado, né? Então, isso, quando eu falo, vamos pressionar, é quando você vê uma oportunidade dela, se levantar e ter coragem de abrir a boca e falar. Né? Porque isso incomoda, faz o outro pensar que tem alguém ali que está olhando para a cidade. Né? Então, a gente precisa, né? Não é fácil, a educação ambiental não é fácil, porque a gente gosta de mordomia. Né? Eu gosto de chegar no supermercado e pegar a sacola do supermercado. Para que eu tenho que me preocupar em botar uma sacola dentro do carro? Eu gosto de fazer minhas compras das frutinhas e pegar cada frutinha e ir botando em cada sacola daquela. Para que eu vou botar solta, feito eu, né? Quando eu não levo as sacolinhas, eu boto solta as frutas dentro do carrinho. O pessoal do caixa deve me odiar, porque eu saio pegando e botando tudo na balança, e as bichas caindo da balança, e eles juntando. Mas faz parte, né? É a maneira que eu vejo para diminuir, principalmente esses usos da sacola, que por mais que a gente utilize ela em casa no lixo, né, ela vai virar um resíduo e vai lá no lixão. E quando ela sair, que estiver lá no chão rasgado, ela vai voar e vai entrar no rio, né? Vai entrar no corpo hídrico, ela vai ficar pendurada nas plantas, como a gente viu tanto nos vídeos, no filme, né? Essa cena das sacolas penduradas. Então, quem já visitou o lixão, quando você olha as árvores ao redor do lixão, né? É só sacola pendurada. E é esse material desse uso, né, único, que a gente precisa se livrar. E que é esse trabalho que eu digo que é o trabalho de formiguinha, que eu não vou esperar baixar uma lei lá no meu município para dizer que o comércio tem que proibir sacolinha, não. Eu vou começar a pegar a sacola, porque se eu vou deixando, o outro vai deixando, o outro vai deixando, o cara daquele comércio, ele começa a comprar menos. Se ele começa a comprar menos, a empresa lá que produz a sacola vai ver a demanda baixando, né? Esse é o meu pensamento. Eu acho que é isso que a gente, né, são as pequenas atitudes que a gente pode falar. E aí, só para já fechar o meu pensamento, aqui está falando de embalagem e de pensamentos, tá vendo isso aqui, gente? Fazer igual aquele povo das redes sociais. Eu comprei isso aqui. Eu preciso disso? Não. Eu me arrependo? Sim. Enormemente eu me arrependo disso aqui. Sabe por quê? Porque eu já tinha essa.
Tenho 2 dessa que eu ganhei de alunos. Só que aí eu estava no shopping, e aí eu já tinha visto esse marquinho que abaixa aqui, é porque tá com água, não vou baixar, mas ela baixa aqui para ficar pequenininha. É de silicone, e é eco-friendly, e é, meu Deus, e eu já tinha ido 1 vez, 2, e ela olhava para mim, eu olhava para ela, e eu disse um dia, eu vou comprar. Cara, eu não precisava, porque eu tenho um garrafinho em casa. Eu não preciso estar na moda, não. E outra, ela não presta, sabe por quê? Porque essa água que está aqui, se eu deixar até amanhã, ela cria um lodo nessas rodinhas dela aqui. Ó. Um dia eu estava bebendo água de um dia para o outro, que eu olhei, quando eu olhei, estava cheio de lodo. E eu assim, meu Deus, ainda por cima não presta. Então, a gente não precisa, por mais que seja, que tenha esse marketing ambiental, a gente precisa ter muito cuidado com os produtos do selo verde. A gente precisa saber se realmente tem um selo verde, né? Se realmente ele é biodegradável. Quem foi que produziu aquilo dali? Se é uma grande empresa que está produzindo isso aqui? Será se realmente é selo verde? Se vem de uma grande corporação? Quem é que está enricando com isso aqui? Então, a gente precisa ter... Eu queria muito falar sobre isso do consumo verde, que a gente se empolga muito. Eu já fui uma que também me empolguei muito com essas coisas verdes, sabe? O Nescauzinho está com canudinho de papel. Aí, quando tu para pensar, o canudinho de papel está enrolado no plástico. Será que não tem uma outra forma daquela embalagem, que aí voltando para o que o Daniel falou, da construção da embalagem, será que não tem uma forma de não ter o canudinho, né? do repensar essas embalagens? Certo? E aí, gente, eu vou falando muita coisa, vem um monte de informação na minha cabeça só para voltar do vidro, que eu acho que eu estava falando do vidro, e eu fecho minha boca. Que eu disse que a gente não tem vidro, eu tenho um armário cheio de vidro, porque a gente não tem reciclagem de vidro, não tem coleta de vidro. Se eu jogar o vidro fora, apesar de ser o produto sempre reciclável, ele vai para o lixão daqui, para aterro controlado. Agora eu tenho que me acostumar a aterro controlado, né? Aterro controlado daqui. Então eu tenho um armário cheio de vidro. E quando eu estava falando que a gente não tem opção, é isso. Eu olho para um lado aqui na região que eu estou e eu tenho um vidro. Eu digo, beleza, vou comprar em vidro. Eu não posso, o que eu vou fazer? Não tem mais onde eu bote vidro. Né? Aí eu olho para um lado, plástico. Aí eu, poxa, será que esse plástico é reciclável? Né? Vocês viram no filme falando da quantidade dos tipos de plástico, que a gente precisa ainda reconhecer esses plásticos para saber se é reciclado ou não, porque não está tão claro nas nossas embalagens. Né? Então, muitos dos produtos no supermercado têm um símbolo de reciclagem, mas ele não é reciclado. Né? É reciclado e reciclável, tem essa diferença. E aí a gente, como cidadão que vai lá consumir um produto, eu preciso saber disso ainda. Porque a grande corporação está botando culpa em mim, dizendo que eu é que não faço o correto descarte desse material. Né? Então, são muita informação que a gente precisa pensar em relação a esses materiais. Pronto, depois eu volto. Enquanto a professora Janise estava conversando, eu lembrei de um exemplo. Aqui é um exemplo. Mas um exemplo na prática, como que o trabalho de formiguinha e da responsabilidade conjunta... Porque quando a gente usa o termo educação ambiental, dá a impressão que é uma coisa gigantesca, né? Colocar um outdoor na rua. E não é. É tipo você conversar com outra pessoa e passar aquela informação do, por exemplo, gente, isopor, será que ele realmente é reciclador? Porque o material pode ser reciclável. Pode ser um material que pode ser reciclável. Mas ele vai ser reciclador? E da gente passar as informações, vai passando para frente. E aí, o que foi que aconteceu? É que quando eu mudei para Uberlândia, até hoje, eu moro em um pensionato. E de início, éramos 9 pessoas morando juntas. E aí, a gente não fazia, eu aqui em Franca, com os meus pais, sempre fiz coleta seletiva, mas depois que eu fui para Uberlândia, eu parei. Tô aqui até sendo sincera com vocês, eu parei, eu não fazia mais coleta seletiva. E aí, depois que eu fiz um curso de educação de poluição ambiental, né, um web curso, que foi bem no início da pandemia, dos pontos era a gente tirar foto dos nossos resíduos sólidos durante a semana e mandar para a professora, fazer a contagem para a gente ver quantos resíduos a gente ia ter na semana. E aí, depois daquilo dali, foi a menina que morava comigo, porque depois eu passei a morar só com mais 2, foi a menina que morava comigo, que estava comigo durante a quarentena, que virou e falou assim, Sá, vamos continuar? Se você quiser continuar, eu topo. E aí a gente continuou fazendo a coleta seletiva lá dentro de casa. E aí, depois disso, ela foi embora, outra menina que também mora com a gente foi embora. E um belo dia, elas voltaram para Uberlândia, de surpresa. E aí a menina não quis me falar realmente o que estava acontecendo. Ela virou para mim e falou assim, nossa, Sá, eu tenho muita dúvida.
esses resíduos aqui são recicláveis? Eu posso reciclar ele? Falei, pode, esses daí você pode sim. Ela chegou lá em casa com um monte de resíduo, porque a Samara e a Lute estavam fazendo coleta em casa e ela também quis levar. Então ela voltou, ela guardou bonitinho, ela limpou, ela guardou bonitinho. Eu acho que ela nem lembra disso, mas eu nunca vou me esquecer. Ela guardou bonitinho e levou para casa. E depois disso, ela também me mandou um vídeo sobre bucha, né? As buchas que nós utilizamos para lavar a louça realmente, que tem um projeto, eu infelizmente não me lembro o nome, mas é um projeto que você junta uma quantidade de buchas para levar para o pessoal. E aí ela também animou, ela falou assim, nossa, vamos conversar, a gente mora perto da dona do pensionato, vamos conversar com a dona do pensionato para ela juntar a bucha de todos os apartamentos. E aí a gente vai juntar mais rápido e a gente leva para esse pessoal. Então, assim, não foi uma coisa grandiosa. Eu não precisei fazer um evento grandioso. Foi de conversar, de ver alguma coisa acontecendo que elas animaram e elas passaram a fazer. Foi através disso que elas também animaram de fazer compostagem. Então, vai indo aos pouquinhos. Foi igual o João falou. João, se eu falar errado a sua pergunta, eu peço até desculpa. Mas é porque, real, chegou muita informação. De como passar informação para as pessoas que ainda não conhecem sobre. E eu acho que o mais forte é isso. É daquilo dali da gente escutar uma conversa de uma pessoa que a gente conhece, passar aquela informação e ela vai chegando para frente, ela vai indo para outras pessoas. É óbvio que em certas situações precisam ser grandes, né? Precisa ter algum evento, ou igual a professora Janise já falou, de fazer alguma aula com o pessoal, ou até mesmo, eu sou da licenciatura, então eu vou puxar a sardinha desse lado. Ou levar realmente para a sala de aula, para as suas crianças, para os adolescentes e falar um pouquinho sobre a coleta seletiva, mas explicar desde o começo. Porque uma coisa que, igual a Janise falou, as diferenças do que é lixo, o que é resíduo, o que é rejeito. Talvez é desse início que a pessoa vai descobrindo a diferença, que ela fica tipo assim, nossa, não, isso daqui não é lixo, então provável que isso daqui seja reciclável. E sabe, indo aos pouquinhos, passando essa informação para frente. Eu, pelo menos, assim, eu acredito mais nisso porque eu vi acontecendo. Hoje em dia, os meus pais estão super mais ativos também na reciclagem. Tudo que eles vão fazer, não, é porque lá tem projeto de coleta seletiva, então também vou fazer. Não, porque isso está acontecendo. Então, de ir vendo a pessoa fazer a ação. Igual uma coisa que eu também lembrei, e é um outro exemplo, é uma tecla que eu aperto muito em questão de educação, voltado para a educação ambiental também serve, igual a Janice também falou, é de conhecer a realidade que você está trabalhando. A minha avó, quando ela era viva, ela não fazia coleta seletiva, mas ela separava os resíduos especificamente para uma moça porque ela fazia coleta. A minha avó sabia o que ia acontecer depois daquilo? Não, ela não sabia. Mas ela fazia aquilo dali por gostar da pessoa. A pessoa, elas sempre estavam conversando e a pessoa pediu, guarda as garrafas que você tem, as garrafinhas de metal, porque eu vou levar e eu vendo e tal, para conseguir me ajudar aqui na minha renda. E a minha avó fazia isso. Então, também de conhecer a realidade daquele ambiente que você está e você utilizar isso para passar informação para ela, para ampliar o conhecimento dela. Então, eu também acho isso importante. Eu achei muito interessante a fala de vocês duas, mas o que mais me marcou foi quando aquele candidato, Janice, chegou para sua mãe e falou assim, cadê a doutora do lixo? Sendo que não teve, nas suas falas, não teve nada demais, foi só uma coisa que você viu, que as praias estavam sujas, que havia lixo na calçada, sabe? São coisas que nós observamos. É estar atento ao como que ele está sendo descartado. Às vezes não existe um conhecimento tão técnico, mas olha, ele não deveria estar aqui, né? Nossa, isso me impactou bastante. Foi desse jeito, mas é porque a gente às vezes fica, acho que tem até preguiça, né, ou não se importa, né, igual como eu comentei também da menina que atravessou a rua para jogar uma fralda, a gente não se importa com o que está próximo, né, aí só um outro exemplo, o pessoal se mudou aqui, eu não estou em casa, né, gente, eu estou aqui no campus, que a internet hoje estava muito ruim, fiquei com medo de ficar lá só travando, eu vim para cá, mas eu moro aqui perto do campus, é uma rua bem tranquila, né, a gente tem o WhatsApp da rua toda, a gente mantém a rua limpa. E aí chegou um pessoal vizinho à minha casa. E a lixeira das casas, a dele, era
no final da calçada dele, o que ficava em frente ao meu portão, né? O portão pequeno de entrada de pessoal. E aí, esse pessoal chegou e começou a botar muito lixo fora do horário, né? E aí, estão chegando de mudança, muito papelão, isopor, não sei o que. Tá, mudança, vamos ter paciência. Aí passou uns dias, são alunos que vieram estudar aqui, e aí a mãe dele chegou e veio conversar comigo. Aí eu falei como era a rua, falei como era a coleta, o dia da coleta, como era a questão da água, falei tudo. E não adiantou. Todo dia tinha lixo nessa calçada. E aí, o que acontecia? A gente tem muito lixo na rua aqui. Todo o lixo ficava rasgado, obviamente. E aí, ficava rasgado e ficava no meu portão. Não ficava no portão dele, ficava no meu, porque a lixeirinha dele era no final. E aí, de novo, falava e nada. E teve um dia que eu acordei, que eu olhei aquilo de novo, eu disse, não aguento mais. Esperei dar 9 horas, não sei se vocês acordam cedo, 9 horas, fui lá, bati. Aí, mais uma vez, dessa vez, eu falei reclamando, né, já, pessoal, de novo, né, vocês estão colocando o lixo a terça, quinta e sábado, o caminhão do lixo, tal, seguinte, eu vou tirar essa lixeira de vocês e vou puxar mais para cá. Então, eu fui pro drástico. Chamei um rapaz, tirei aquela lixeirinha, não sei se aí tem, a gente tem as cestinhas de lixo pregadas no chão, e botei na porta deles. Se eles querem ficar com lixo, se não me incomoda eles ficarem com lixo, eles que fiquem na porta dele, porque para mim me incomodava eu abrir a porta da minha casa e dar de cara com o cesto cheio de lixo todos os dias, né? E aí lixo rasgado, lixo na minha calçada, aí eu que tinha que ficar limpando, né? Então, tem pessoas que parecem que não se incomodam, né, com o lixo, assim, tá aí, senta aqui e vai para frente. Mas para quem se incomoda, né, então vamos abrir a boca e vamos reclamar, porque é o nosso direito, né? Lembra lá na Constituição? Direito do meio ambiente saudável, né? Aquele blá 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 todo, é o nosso direito. Então a gente tem um mínimo de conhecimento, a gente consegue confrontar até, como eu fiz com esse candidato. Né? E aí eles ficam receosos porque eles estão vendo que a população está sabendo o que é que está se passando. Então, pensar nisso, nessa educação dentro do município, vamos colocar a coleta seletiva. Estou fazendo um trabalho de TCC no município aqui próximo, que minha aluna é de lá, né? E a por causa dessa pandemia ela está lá. Ela disse, assim, professor, eles estão trabalhando aqui, vão começar a fazer a gestão aqui do município, vão começar a fazer coleta seletiva, mas eles já vão colocar os contêineres da coleta seletiva, mas não teve nada para a população. A população não está sabendo de nada. Não teve uma mensagem na rádio. Né? Então, o que adianta? O que vai acontecer com aqueles contêineres? Né? Vai se encher de tudo, menos de material reciclável. E aquele material reciclável que for para lá vai ser lavado, tem uma grande probabilidade de perder a viabilidade da reciclagem, de ser reciclável. Né? Então, é preciso, antes de implementar essas políticas públicas, né, falando de reciclagem, a gente trabalhar com a população. A população precisa saber o que é aqueles contêineres, para que é que serve, para onde é que vai. Né? Então, faz propaganda na televisão, faz propaganda na rádio, chama, né, a comunidade, o líder comunitário, mas só colocar lá para dizer que tem incentivos à reciclagem, tipo, está lá na política nacional, tem que ter incentivos, tem, né, tem iniciativa da reciclagem, não funciona na realidade, não resolve. E aí uma população que entende e que abre a boca para falar, mostrando que está tendo conhecimento, faz com que incomode, né, esses gestores, eles comecem a olhar. A gente está caminhando, eu sou otimista, assim, eu acho que a gente está caminhando bem na gestão de resíduos sólidos, pelo menos aqui no estado do Ceará, tem se discutido muito, né? Eu tenho participado muito, vinha participando presencial e agora também de forma remota, de muitos eventos envolvendo o Ministério Público, a Câmara dos Deputados, né? Falando justamente sobre essa gestão de resíduos. Então, acho que a gente está caminhando, né? A gente não está parado, apesar de que é um passo muito lento que a gente está. Né? É um passo muito lento, e lembrando que todos estamos envolvidos, então não adianta a gente ter políticas públicas excelentes, como eu acabei de falar, coleta seletiva porta a porta, né? Deixa eu só ver o nome do Matheus, falou que tinha amiga que mora em São Paulo, mora próximo à central de coleta, mas a coleta não passa na rua dela. Não adianta. Né? E por mais que se passasse coleta, Matheus, na rua da sua amiga, mas se ela não tivesse a consciência, ela não ia separar esse material. Eu já morei, quando eu morava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, atrás da minha casa tinha uma associação de catador. E a gente também não tinha coleta porta a porta. Quando eu cheguei no município, na cidade, tinha coleta porta a porta, coleta seletiva, depois a prefeitura tirou.
E aí eu tinha que deixar meus resíduos nessas associações. Então, é preciso que a população, né, que é um dos elos importantes da gestão dos resíduos, também tenha consciência, porque a política pública pode estar linda, o município pode estar lindamente trabalhando em todas aquelas etapas do gerenciamento, mas se a população não tiver consciência, não tiver conhecimento, ela não vai ajudar, ela não vai fazer parte, né? E a política fala que é responsabilidade nossa, né? A nossa responsabilidade acaba quando a gente acondiciona o resíduo que a gente tirou na nossa residência e coloca no local adequado à espera da coleta. Então, se o município coloca a coleta seletiva de porta a porta, eu preciso fazer a separação do reciclável para colocar, porque o município está me dando condições disso. Eu não posso cobrar aqui dos meus alunos que eles separem, eu cobro, mas eu não posso nesse nível, porque a gente não tem coleta porta a porta, né? Então, você tem que ter a boa vontade de juntar aquele material na sua casa, de levar para uma associação, dar para um catador, né? E qual o problema quando a gente dá, bem rapidinho, né? Qual o problema, que é um problema e não é, obviamente, se é para a gente dar, a gente tem que doar para um catador autônomo desses que passam na rua, né? Por experiência de já ver, assim, de conviver há bastante tempo com isso. Quando eles estão na porta fazendo aquelas coletas, rasgando lixo, procurando material, você diz assim, ei, tu quer material reciclável? O que é que tu quer? Eles dizem assim, quero tudo. Eu pego qualquer coisa, pego tudo. Só que muitas vezes esse pessoal autônomo não pega tudo. Eles vão pegar aqueles que eles têm um maior poder, um maior valor, né? Então você vai lá na sua inocência, dá todos os seus materiais plásticos, papel, tudo, alumínio, e aí ele vai lá, tira só aquele que ele quer e o resto ele joga fora. É um dos problemas, né, entre aspas, que a gente tem que doar. Se não tiver outra, doa, né? Mas eu gosto muito de perguntar. Tu vai, uma vez você me parou assim, tu vai querer isso? Tu tem certeza que tu quer esse plástico? Era um plástico bolha de uma mudança, né? Que eu recebi. Se você tem certeza que você vai querer, rapaz, olha, se você não quiser, eu levo para a associação, mas por amor de Deus, me diga se você vai ficar, que você não vai jogar isso no lixo. E a minha senhora, eu quero, eu vendo, né? Enfim, a gente precisa ter muito esse cuidado. E mesmo na associação, eu sou uma que junto tudo que eu acho que é reciclável, né? Porque a gente também não tem esse conhecimento, muitas vezes, do que é, claro, a associação, que é que eles conseguem vender, né? E por desencargo de consciência, eu acabo mandando muita coisa, mas pense que é um retrabalho para esse pessoal. Porque eu separo aqui, chega lá, eles têm que separar, e ainda ficam com aquele montante de resíduo que é um rejeito, porque eles não têm a comercialização daqueles produtos, então vai virar rejeito, e eles não vão ter o custo de mandar para o lixão. A gente fez um trabalho no ano passado, uma aluna, foi pouco tempo de coleta por causa da pandemia, a gente só conseguiu trabalhar 2 meses, mas só para vocês terem ideia, de 81% dos resíduos que chegaram na associação, 81 era do que chegou, 81 era reciclável e 19 eram rejeitos. Só que esses 19%, que era um volume muito grande, efetivamente não eram rejeitos. Eram materiais que não têm a comercialização. Então, é um outro ponto da gestão de resíduos sólidos que a gente precisa estar muito atento e é muito penoso para a gente, como cidadão, saber o que é reciclável, o que é que não é, o que é vendido, o que é que não é. Isso aí é parte da gestão pública, que precisa trazer essas empresas, precisa criar os consórcios, né, para poder coletar tudo que puder, tudo que for realmente efetivamente reciclável, sabe? Então, são muitos conhecimentos, por isso que eu falo que o consumidor final ele não é o grande vilão. A gente tem nosso papel, a gente pode deixar de comprar garrafinhas bonitinhas, porque está dizendo que é amiga do meio ambiente. Não é nada, gente. Isso aqui gastou água, gastou energia para ser produzido. Não tem nada de amigo do meio ambiente. Né? Então, é isso que a gente precisa se ligar nesses produtos, né, de ambiente, de amigos do ambiente. A gente tem que lembrar que mesmo os materiais recicláveis, um caderno reciclado, enfim, uma embalagem reciclada, ela tem a utilização dos recursos naturais. Você gastou água, você gastou energia. Olha o filme. A quantidade de água para lavar todo aquele material, uma água que vira efluente, vira esgoto e que precisa ser tratada. Aqui no Brasil, a gente tem a sorte de que as empresas precisam ter os seus tratamentos de efluente, né? Vocês não sabem disso? As empresas precisam ter os tratamentos de efluente. Mas e naqueles países que não têm, como mostrou no filme? Né? Aquele efluente totalmente tóxico vai diretamente para o corpo hídrico. Né? E mesmo a gente tendo os tratamentos de efluente, a gente também sabe que esses tratamentos não são 100% eficazes, que muita coisa passa, como os microplásticos, tá? É um outro problema que também se falou um pouco no filme, né? Então,
é muito penoso a gente botar a culpa, né, voltando um pouco da discussão, para o consumidor final, né, para o consumismo, né? A gente pode fazer a nossa parte, mas é muito penoso. A gente precisa dar responsabilidade no seu tamanho para cada um, tá? Bom, gente, nós já estamos caminhando para o final. Eu queria avisar que a lista de presença e o formulário de opinião para emissão do certificado já está disponível no chat. Caso alguém não consiga acessar, pode enviar uma mensagem. E, nossa, foi um momento incrível. Assim, eu acho que o filme por si só já é muito impactante, já não mostra a realidade que às vezes nós não conseguimos ver, não está, fica um pouco escondido de nós, né? E é como é bom a gente buscar essas informações, né? Ouvir vocês comentarem, né? A gente compartilhar essas situações e entender de fato que, como você mesmo disse, o plástico tem seus benefícios, veio para revolucionar, mas é preciso ter um cuidado e um zelo maior na hora de tratar ele e na forma como nós consumimos esse resíduo. E assim, quero agradecer imensamente a participação de vocês duas. Foi um ótimo momento de reflexão sobre esse tema. E caso vocês tenham mais alguma coisa a dizer, podem ficar à vontade, a Janice, a Samara, alguma mensagem final. Nós ainda temos uns minutos aí, antes de nós encerrarmos. Prometo que é bem rápido, Samara. Eu tenho duas coisas. Uma, a realidade daquele filme ele não está tão distante da gente, né? Nessa praia que minha mãe mora, numa área bem isolada, que meu marido gosta de pescar, a gente vê muito lixo, sapato, sandália, embalagens de tudo quanto é jeito, o resto de material de pesca, numa parte isolada, onde não tem pessoas, né? Quem vai lá é alguém para pescar uma vez ou outra. Então, a gente não está tão longe da realidade desse vídeo. E a outra que eu queria deixar para vocês é o vídeo, um documentário, que é o Lixo Extraordinário. Ele é do Vicky Muniz, que é um artista plástico, e ele fez um trabalho, ele mora nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, na época, para fazer um trabalho num aterro, que na verdade era um lixão, do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. E aí a ideia era de fotografar os catadores lá nesse lixão. E é um filme muito bacana porque ele retrata a realidade dos catadores, né? A gente entra nesse local e uma mensagem que fala no filme que eu quero trazer, que um dos senhorzinhos lá do filme, catador, ele fala que eu não tenho conhecimento nenhum e tudo, mas as pessoas precisam separar o material, não sei o quê. Aí tem gente que chega para mim e diz, mas só uma latinha, né? Então, será? Só uma latinha não vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Só uma latinha que a gente prefere colocar no lixo a colocar na reciclagem, ela faz diferença. Então, é essa mensagem que eu quero deixar e já, mais uma vez, agradecer e contem comigo para esses tipos de discussões que eu adoro, viu? Obrigada, gente. Eu queria agradecer pelo convite, foi muito enriquecedor estar aqui com vocês, foi um momento bem importante. Sou novinha né, nesse meio de coleta seletiva e reciclagem, mas foi muito importante para mim, é um tema que eu gosto bastante, que eu acho muito importante, muito necessário. E vou deixar uma recomendação, mas uma recomendação que eu participo. A gente também está fazendo um evento agora, chama Lea Talks Conversando sobre Resíduos Sólidos, e nós vamos tratar um pouquinho sobre a gestão de resíduos sólidos em 3 fases, né, que é o resíduo sólido reciclável, a compostagem e o resíduo perigoso. Se caso alguém tiver interesse, vamos começar amanhã, aliás, a primeira reunião vai ser no YouTube. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, vamos ficar muito felizes com a presença de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Eu realmente fiquei muito feliz de estarmos aqui hoje. Eu tenho mais uma. Não vou discutir, mas para vocês buscarem estudar, que foi muito mostrado no vídeo que a gente não discutiu aqui, que são a questão dos incineradores, certo? Então, deem uma olhada, busquem, inclusive em Minas Gerais tem brigas aí com incineradores, então busquem para tomar partido aí dos incineradores, sim ou não, né? Ver as vantagens e as desvantagens, que é um ponto também muito importante, tá bom? Muito obrigado, gente. Fica aí o recado, então.
Que todos tenham uma ótima noite. Muito obrigado a Janice e a Samara. Não esqueçam de preencher o formulário, tá bom? Até mais, gente. Depois nos encontramos amanhã.